Abram suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 4. Como eu já falei, estou usando uma Bíblia nova que ganhei do meu querido irmão Ézio. E essa minha Bíblia, ela está revista atualizada. Então os textos vão aparecer aí na revista atualizada. E quanto mais atualizada você achar uma versão aí, Jéssica, melhor. Essa de 1963. E nós vamos falar sobre resistindo a Deus, irmãos. Ao ler o livro de Gênesis e ao passar pelo capítulo 4, aquele terrível capítulo onde misteriosamente o pecado nem estava há muito tempo no mundo, mas um indivíduo teve a disposição de cometer um dos mais terríveis pecados que alguém possa cometer. O pecado de Caim, que matou seu irmão. Abre a tua Bíblia aí no capítulo 4, para você, bem no começo desse ano mesmo, já que nós estamos ali no começo da Bíblia, bem no começo desse ano, você evitar uma coisa que todos têm a capacidade de fazer aqui, de resistir aos desígnios de Deus, de resistir a Deus. Versículo de número 1 do capítulo 4, eu quero que vocês prestem atenção a partir daí. O versículo em destaque do nosso banner é o versículo de número 7, que diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Esta foi o alerta que Deus deu para Caim. E os irmãos conhecem a história de Caim e Abel. O drama de Caim e Abel é muito revelador, para que nós venhamos aprender com a palavra, queridos, princípios importantes, para que realmente nós não venhamos resistir a Deus, resistir à vontade de Deus. A Bíblia vai nos dar esta nuance aqui no primeiro versículo desse capítulo. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. A consciência de Eva revela que o pecado tinha um poder limitado. O pecado separou o homem do plano original de Deus. Separou o homem do plano original de Deus, mas não do seu amor e dos seus cuidados. Eva ainda tinha consciência. Apesar dela ter cometido seu erro, ela tinha consciência de que ela havia alcançado do Senhor um filho. Caim, o primogênito de Adão e Eva, ele tinha um desafio. Ele era o desbravador do não paraíso. Ele foi desafiado a viver agora na terra em que não era o paraíso, a terra que havia sido apresentada para Adão como o seu campo de sustento, mas agora Adão ia conseguir só com muito suor o seu sustento. Caim então tinha esse desafio. Depois Eva teve outro filho que foi Abel. Ambos eram desbravadores do não paraíso. A Bíblia diz no versículo de número 2: e deu à luz a mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador da terra. As características de Caim levou-o a ser um agricultor. Alguns estudiosos dizem que a dureza do coração de Caim estava também na dureza do seu trabalho. Ele escolheu ficar com a pior parte, porque Deus havia dito para Adão, a Bíblia, você vai olhar aí no versículo de número 19, versículo 17 a 19, o Senhor diz assim para Adão:
Porquanto, do capítulo 3, versículo 17 a 19. Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas fostes formado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Caim ficou com essa terra. Caim foi cuidar dessa terra. E alguns estudiosos dizem que a dureza do seu coração estava ligado ao seu trabalho. Eu não creio assim, irmãos. Eu penso que tanto Caim quanto Abel teve oportunidades iguais. Nós somos hoje desafiados como Caim a sobreviver. Nossas escolhas são nossas escolhas. Eu não posso jamais olhar para o outro e falar, você foi abençoado porque você escolheu isso, escolheu aquilo. Caim escolheu ser agricultor. Você escolheu ser quem você é. Então tome cuidado para que a sua escolha não endureça o teu coração. A dureza da nossa vida tem que ser vencida pela disposição de que nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de Deus. Não adianta ficar murmurando. Reconheça a sua necessidade da ajuda que você precisa do Senhor. É interessante que Deus nos deu tudo o que precisamos para vencer os desafios que temos aqui nessa terra pós o erro de Adão. Abel. A escolha de Abel o leva a cuidar de animais, de vidas. Mas eu não acho que animais são mais bonitos do que as plantas, as flores que a Caim também tinha oportunidade de estar encontrando. Eu penso que os dois tiveram oportunidades iguais. Mas olha só, irmãos, o relato de Caim e Abel chega nessa expressão bíblica aqui, olha. Olhe comigo para o capítulo de número 4, 3 e 4. Esta expressão bíblica aqui, ó, do capítulo 4. E aconteceu que a cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Esse momento aqui, essa expressão a cabo de dias, nos revela um princípio desde o Gênesis, na nossa relação com Deus. A prestação de contas, um prestar de contas para o Senhor. Não há nenhuma lei mandando eles fazer isso, irmãos. Não há aqui nenhum princípio, mas aparece esses dois homens, num determinado dia, prestando contas ao Senhor, trazendo ofertas ao Senhor, cada um do fruto do seu trabalho. Então, eu olhei para esse texto e percebi que isso é um princípio, que nós temos que prestar conta, e no nosso caso é diferente. Enquanto a Bíblia nos chama a atenção para um determinado dia, em que ela não registra que dia que foi, hoje, a prestação de conta é uma necessidade na minha relação com Deus, porém, ela é diária. Ela é diária. A nossa prestação de contas, o meu acertar com Deus, é no mesmo tempo para todos nós, no dia em que eu estou vivendo. Caim e Abel trouxeram as suas ofertas no mesmo dia. E nós aqui, para que não nos perdamos, que eu tenho o meu dia, você tem o seu dia, não. Para nós, hoje, depois do advento de Cristo, a nossa prestação de contas é
diária. E isso já estava lá no princípio. Antes de Adão pecar, no capítulo 3, a Bíblia fala que Deus passeava no jardim pela viração do dia. E a impressão que temos é que havia um diálogo, ele com Adão interagiam e conversavam, a ponto de que no versículo 9 do capítulo 3, aparece Adão fugindo de Deus porque houvera pecado. Quando Jesus vem, essa necessidade de prestarmos conta, de falarmos com Deus, ela é diária. Aí a religião vem e quebra o nosso galho, coloca isso para um dia só e num lugar só. Ou alguns têm 2 dias, 3 dias. Aí vem, qual é o lugar? Lá no santuário. Qual é o dia? Domingo. No Éden, irmãos, era todos os dias a conversa com Deus. Jesus vem e traz essa necessidade de vivermos isso, a ponto de quando ele ensina, preste atenção, quando ele ensina como devemos orar, no versículo de número 11 do capítulo 6 de Mateus, ele diz assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dê quando? Quando? Eu não ouvi, quando? Hoje. Se você precisa do pão nosso de cada dia, hoje, então não separe só o domingo, não separe só a quinta, ou a terça, ou a quarta. Nós precisamos do pão nosso hoje. Sabe por quê, irmãos, que eu preciso dessa prestação de conta todos os dias? Por conta do que a oração continua dizendo. E perdoe as nossas dívidas. Qual de nós aqui não temos dívidas diárias com Deus? Qual de nós não temos? Nós precisamos do pão nosso, do alimento de cada dia, para encararmos as nossas vidas, as nossas dívidas, prestarmos conta diante de Deus, sermos perdoados por Ele, para depois começarmos a viver a vida que Ele me deu. Aí vem a obrigação de, assim como eu sou perdoado, Ele também me perdoa. E o Evangelho continua nesse texto nos deixando constrangido. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Que dia que eu preciso ser livrado do mal? Só domingo? Não, todos os dias. A prestação de contas, que no drama de Caim e Abel aparece em um determinado dia, hoje para nós é todos os dias. Preste atenção, olha aqui para mim. Todos os dias nós precisamos nos apresentar a Deus, e nós fazemos isso ou como Caim, ou como Abel. Ou você faz como Caim, trazendo qualquer coisa, ou você faz como Abel. Por isso que quando eu olho para o drama de Caim e Abel, e vejo essa expressão a cabo de dias, eu então entendo que esta prestação de contas continua, porque só que ela hoje é diária. E isso é fundamental para a minha vida, para que eu não me prenda às receitas que tem por aí. E uma delas é a receita da Igreja Batista Nova Aliança, que é de você vir aqui cultuar ao Senhor. Irmãos, isso aqui é apenas para lembrarmos que a nossa prestação de contas é todo dia. A Bíblia vai dizer sobre o pão nosso de cada dia de uma outra forma, quando lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz assim, ó, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Não é só hoje no domingo. A voz de Deus, nós ouvimos esta voz todos os dias. Todos os dias. Nós temos acesso a ela todos os dias, que é através da Bíblia. É impossível, irmãos, você passar um dia inteiro, a não ser que você se isole, sem ouvir algo a respeito de Jesus, a respeito de Deus. É uma música, é uma mensagem, é algo que você vê no celular, é impossível. É impossível. Então vamos pensar nos Caíns.
Queridos, a Bíblia diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Essa despreocupação com como eu vou me apresentar a Deus, o que vou trazer ao Senhor. Primeiro, Deus está pouco preocupado com qualquer coisa material que você possa trazer para Ele. Esta oferta hoje, pós-Jesus, é uma oferta da coisa mais preciosa que você tem na vida, que é a sua vida. A oferta, a prestação de contas diária está ligado à minha entrega como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional, que eu devo prestar todos os dias. E aí vem, com qual tipo de qualidade? De qualquer jeito, como Caim fez? Qual foi o resultado de Caim ter feito essa oferta de qualquer jeito? Ele sofreu a consequência da não aceitação. A Bíblia diz que para a oferta de Caim, o Senhor não atentou. Qual foi a consequência, irmãos? Isso aqui é muito interessante. Eu fiquei pensando nessa expressão da Bíblia, quando a Bíblia diz assim, ó: irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Na hora, irmãos, que eu estava olhando para esse texto, eu vou dizer para vocês o que eu creio. Eu creio que nós nos sentimos como Caim. Quando Deus vai deixando bem claro que Ele não está se agradando da minha vida. Ele não está se agradando da minha oferta, Ele não está se agradando da minha apresentação, Ele não está se agradando do que eu estou fazendo, e há um sinal, um toque, um mostrar de Deus dentro de mim, esse gosto, esse vazio, e esse gosto de cabo de guarda-chuva que a gente fica na boca, que não sabe de onde que é. Alguém um dia chegou para mim e falou: pastor, o senhor já experimentou cabo de guarda-chuva? Eu falei: calma aí, cara, é só uma expressão. Porque eu falo isso, né? Eu gosto de cabo de guarda-chuva. Queridos, é impressionante. Qual foi a reação de Caim? Caim ficou decepcionado. Caim ficou irado, ele irou fortemente. Eu creio, irmãos, que a percepção que Caim teve de que ele não foi aceito, e a sua reação, é um toque de Deus a todos os seres humanos até hoje. A todos nós. Nós somos invadidos. A Bíblia diz que Caim ficou fortemente irado. Ele se entristeceu, descaiu o seu semblante. Ele ficou assim, sabe, com aquela cara de maracujá chupado assim. Ele ficou descaído o seu semblante. Como Caim, nós somos invadidos por sentimentos incontroláveis, que nos expõe a errar, com consequências terríveis. A gente tem que tomar cuidado com isso, com a nossa ira, com a nossa decepção. Você pode culpar uma pessoa, olha aqui para mim. Você pode culpar a Deus, você pode culpar qualquer pessoa que possa não ter te agradado naquele momento. Você pode até culpar essa pessoa disso, mas você não pode culpá-la das decisões e das suas reações que você vai fazer com o que foi feito contigo. Ninguém é responsável. Você pode ficar com raiva de mim porque eu não fiz o que você esperava, mas até aí tudo bem. Mas qualquer coisa que você fizer em cima dessa raiva, a responsabilidade é sua, não é minha. Caim irou fortemente, a gente fica assim mesmo. Mas Deus, irmãos, é o Deus das oportunidades. Aí Deus foi ter esse diálogo com Caim. E aqui que vem a coisa mais terrível que esse texto traz para nós. A Bíblia diz que o Senhor, e eu imagino Deus falando com Caim, irmãos, com carinho, de uma maneira que ele viesse entender. Caim estava irado, Caim estava decepcionado, Caim estava triste. Mas eu imagino que Deus, que fala para nós, que a palavra branda desvia o furor, Ele foi falar com Caim com muita calma. Chegou: Caim, o que está acontecendo, Caim? O Senhor disse para Caim: por que você está triste? Por que você irou?
Você pode mudar tudo isso. A Bíblia diz assim que Deus diz para Caim no versículo 6 e 7 do capítulo 4. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito? Tão simples. Aí Deus dá o alerta para Caim: se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Interessante, irmãos. A queda do homem não lhe tirou a capacidade do autodomínio. O pecado, nós somos pecadores, não vamos parar de pecar. Mas aquilo que compromete a minha vida com o Senhor diretamente, eu sou capaz de dominar e não fazê-lo. Eu acho impressionante isso quando Deus fala: Caim, é o seguinte, você pode dominar isso, você pode dominar essa ira. É interessante essa questão de ira, que Deus vai nos lembrar de nós, lá em Efésios capítulo 4, 26, quando ele diz assim, ó, irai-vos e não pequeis. Não dá para evitar não ficar irado, irmãos. O problema, agora, o pecar dá para evitar. Deixa eu pegar minha água aqui. O toque que Deus deu para Caim, irmãos, me fez então criar o título dessa mensagem. Olha que loucura, olha a capacidade que nós temos. Caim ouviu diretamente de Deus, Caim conversou com Deus, ele ouviu o conselho de Deus, e Caim foi capaz de resistir a isso. Isso é muito, muito preocupante. Isso é muito preocupante. A capacidade que eu tenho de resistir ao Senhor. Abel, irmãos, é interessante, não é? Abel, a Bíblia diz que ele trouxe, da oferta que ele trouxe o melhor, ele trouxe as primícias. Abel vai me fazer lembrar dessa disposição aqui, para que nós venhamos fazer e encarar o que é fazer a obra de Deus. A obra de Deus, irmãos, ela não é, preste bem atenção no que o pastor vai dizer. A obra de Deus, ela não está limitada às atividades da igreja. Você quer fazer a obra de Deus? Faça com excelência tudo o que Deus coloca na tua mão para fazer. A sua profissão, o seu trabalho doméstico, as suas interações sociais, traga excelência para isso. Quando você traz excelência, nobreza para o que você faz, você vai estar cumprindo a obra de Deus. Não tinha culto para Abel, ele simplesmente escolheu separar o melhor para Deus. Queridos, quando a gente vai olhar para as consequências disso aqui, a gente vai encontrar um paradoxo aqui muito interessante, das consequências o crime que é chamado de fratricídio, né? Quando um irmão mata outro irmão, isso é um fratricídio. Aqui a gente aparece com aqui eu quero apresentar para vocês o Caim que pode ter dentro de cada um de nós. A revelação dos personagens bíblicos, preste atenção nisso. Na minha compreensão das leituras bíblicas, quando eu estou diante de uma leitura bíblica, os personagens bíblicos são alertas do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer, do que pode ter dentro de mim e o que pode não ter dentro de mim. Os personagens bíblicos, a leitura bíblica é um alerta. Então você
tem que saber, tem um lado Caim dentro de você. Essa disposição de você ficar tão irado, tão decepcionado, e você se vingar, e você querer fazer o mal, e nada conseguir te brecar, nem Deus conseguiu brecar Caim, irmãos. Caim ouviu diretamente de Deus o conselho. Nós somos capazes disso. A Bíblia vai me fazer lembrar, e a Bíblia vai te fazer lembrar, do que o apóstolo Paulo disse para os Efésios, no capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito. Tem uma coisa que o Senhor Deus Todo-Poderoso fez. Ele decidiu, queria que ele não fizesse isso, mas ele decidiu limitar o seu poder à nossa vontade. Deus tem tudo para te entregar, mas Ele para na sua vontade. Você quer? Se você não quiser, Deus não força a barra. Por isso é que nós somos capazes de entristecer o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus habitando em nós. O Espírito Santo de Deus se humaniza quando entra em nós, e nós somos capazes de entristecê-lo. Então, o lado Caim que tem dentro de nós, nos faz entristecer o Espírito, porque eu não estou controlando os meus desejos, como foi o risco que Caim estava correndo. Olha, o seu desejo vai te levar a pecar, mas você pode dominar isso daí. Então olha aqui para mim, igreja. Tome cuidado com o que você gosta, com o que você deseja. Os seus desejos podem te levar você a entristecer o Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo de número 19, a Bíblia diz assim, ó: não apagueis o Espírito. Então nós temos esse lado Caim, irmãos, de mesmo de ouvir claramente, de saber exatamente qual é a expectativa de Deus, eu vou lá e faço o contrário. Qual foi a consequência disso? A consequência disso, irmãos, é que Caim recebe a maldição da vida, enquanto que Abel recebeu a bênção da morte. Olha que doideira. A Bíblia vai dizer, no capítulo 11 dos heróis da fé lá de Hebreus, sobre Abel é dito isso aqui, ó: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Abel recebeu a bênção da morte para ele, enquanto Caim recebeu a maldição da vida. Como é difícil viver em uma vida de desobediência, depois de Deus deixar tão claro o que era para eu fazer, o que era para eu evitar, e eu, com a minha capacidade de entristecer o Espírito de Deus, de extinguir o Espírito de Deus, fui lá e fiz exatamente o que Deus não queria que eu fizesse. Vem então aquela maldição que foi jogada sobre Caim. A Bíblia diz assim no capítulo 4, versículo 11 e 12: e agora maldito és tu desta terra, maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Maldito és tu, por conta disso que você fez. Então olha só, olha o paradoxo da Bíblia. Abel é abençoado com a morte, que até hoje o testemunho de Abel ainda fala, e Caim é amaldiçoado com a vida. Foi viver uma vida debaixo de uma maldição. Decretos de Deus. Mas para nós é tudo diferente.
apesar de dentro de nós, temos a capacidade de hoje escolher como vou me comportar, como Caim e como Abel, mas hoje nós temos um recurso, irmãos, hoje nós temos um recurso, vem Jesus e oferece a bênção da vida que vence a morte. Jesus transforma toda a maldição que tem sobre a humanidade, por conta de ser pecaminosa, por conta de ser má, por conta de estar disposta a entristecer o Espírito, a extinguir o Espírito. Aí vem Jesus e diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? A Bíblia é linda demais. Nós somos capazes, olha aqui para mim, nós somos capazes de resistir a Deus. Ele não nos tirou esta capacidade. Aí vem o Senhor e quer nos ajudar a parar com isso. Eu fico imaginando como a história do mundo seria diferente se Caim tivesse ouvido a Deus. Deus, me perdoe por até agora eu não estar disposto a te entregar o seu melhor, o meu melhor. Me perdoe por eu saber que eu devo, conforme Romanos capítulo 12, 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. O melhor de Deus eu vou entregar, o melhor de mim vou entregar totalmente a Deus. Vou fazer isso com a minha razão. Eu não preciso de música, eu não preciso de estar no momento cultico. É muito gostoso isso aqui, mas eu me disponho todos os dias, que são dias que eu, querendo ou não, eu vou prestar conta a Deus, eu me disponho a me apresentar como um sacrifício vivo. Sabe a dificuldade de sacrifício vivo? Ele não quer ficar no altar, ele vê o cutelo chegando, ele quer sair dali. O sacrifício vivo, ele se dispõe a ser sacrificado. Isso me leva, eu e você, a talvez fantasiar como seria diferente, e hoje nós podemos fazer diferente, se Caim tivesse então pedido uma oportunidade para Deus. E ao pedir uma oportunidade para Deus, o Senhor com certeza lhe daria a oportunidade, para que ele viesse, a partir daquele momento, buscar em Deus: Senhor, como o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu me entregue? O Senhor vai dizer assim: eu quero que você entregue a sua vida para mim, de maneira racional. De maneira racional. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vou fazer isso com a minha razão. Queridos, se você está sabendo hoje que a prestação de contas com o Senhor é diária, e que todos os dias você está sendo um Caim ou um Abel, e se a sua vida aí está muito sem graça, você está muito insatisfeito, pode ter certeza, o teu nível de Caim está muito alto, não tem nada de melhor nisso. Você não vai prometer, não vai sair de um culto desse, como este, prometendo qualquer coisa para Deus. Você vai conversar com o Senhor. Senhor, me ajuda. O que preciso fazer para lhe entregar o meu melhor? O que preciso parar de fazer para lhe entregar o meu melhor? O que preciso vestir para lhe entregar o meu melhor? O que preciso ouvir para lhe entregar o meu melhor? O que preciso ler para lhe entregar o meu melhor? O que preciso comer
para lhe entregar o meu melhor? O que preciso beber para lhe entregar o meu melhor? Onde preciso ir para lhe entregar o meu melhor? Irmãos, falar que a vida do crente é monótona, olha o desafio. Como o Senhor quer que eu interaja com as pessoas? Como o Senhor quer que eu faça o meu trabalho? Aí você vai conseguir ter uma vida em que você não vai querer resistir mais a Deus. Você vai querer o que Deus quer para você. Amém, irmãos?